que tem de errado com uma mulher segurando um bebê para que ele cheire as flores do jardim, uma mulher tirando uma roupa do varal e crianças brincando? Não tem nada de errado, certo? Não. Errado e muito errado. Seria normal se não fosse por um pequeno detalhe, se não fosse do lado do campo de concentração de Auschwitz. O filme Zona de Interesse retrata sobre a família do oficial nazista Rudolf Ross, que é apresentado como uma família normal, pacata. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Ele é responsável por um genocídio, por mortes em massas, simplesmente pelo fato de estou cumprindo ordens. É debatido esse tema o filme inteiro, e é baseado na filosofia da filósofa judia Hannah Arendt, que é a banalização do mal. E nesse filme a gente pode perceber o tempo todo como que esse tema é retratado, sendo através da sobreposição de momentos felizes que são vividos pela família e sempre aquele ruído, sempre os sons que a gente sabe que tem do outro lado do muro, que é o campo de concentração. Então tem barulho de tiro, de pessoas sofrendo, tem a fumaça saindo de lá, que a gente sabe que tá tendo mortes em massa, pessoas sendo incineradas naquele local, e tudo isso é muito normal para aquela família. Tem muitos filmes de Segunda Guerra Mundial que retrata os crimes de uma forma mais explícita, mas esse, o diretor Jonathan Glazer, ele optou por uma outra visão que é muito válida também, porque não faz uma espetacularização do sofrimento, não que os outros não tenham seu valor, claro que tem, mas é muito interessante porque isso renovou um pouco o cinema da Segunda Guerra Mundial. A gente consegue observar que aquelas coisas aterrorizantes nos mínimos detalhes. Porque simplesmente quando a mulher está tirando a roupa do varal, a gente sabe que não é por causa da chuva, senão que é pelo fato de que pessoas estão sendo incineradas e para não sujar aquela roupa dela, então está tirando a roupa do varal. As crianças estão brincando, mas são com as arcadas dentárias de provavelmente prisioneiros. O belo jardim que eles têm é adubado pelas cinzas dos prisioneiros. Então, essa metáfora, né, ou seja, eles têm tudo o que eles têm construído baseado na morte, no sofrimento dos judeus. De fato através do adubo. Eu sei que muitas pessoas não gostaram muito do final e para mim foi um dos melhores finais possíveis para aquela obra. Eu vou explicar o final um pouco mais adiante. Vou dar minha nota primeiro, nota 7,5. O tema é espetacular, a abordagem também é muito boa. Eu achei que o ritmo poderia ser um pouco mais rápido. Se fosse meu filme, tiraria uns 3 minutos, 3, 5 minutos. Porque a gente sabe, por exemplo, tem a descida das escadas. A gente sabe que ela está descendo as escadas e depois corta para ela já andando no mesmo nível do seu marido, do Rudolf, que ele dá a notícia para ela que ele vai se mudar. Uma questão interessante, né, que é importante, que eu acabei esquecendo de abordar. No momento que dá a notícia, que ele dá a notícia de que eles precisam se mudar, é simplesmente uma das coisas mais absurdas que tem. Porque a esposa fala: não, mas a gente não pode se mudar daqui. Aqui é um lugar perfeito. Um lugar perfeito para as crianças. Isso simplesmente ignorando o fato de ser na frente de um campo de concentração, né? Então, para eles, a zona de interesse deles é a casa. A casa, o convívio social que eles tinham com os outros moradores, que também todos ignoravam o fato do Holocausto. Só a mãe da personagem, ela se importa e ela chegou a perguntar: mas será que tal pessoa tá do outro lado do muro? Que era a chefe dela. Ela não conseguiu suportar aquela situação e decidiu sair da casa porque ela não aguentava mais tudo aquilo. É um filme diferente, tem um ritmo bem mais devagar, não tem ação. Então tava vendo umas pessoas reclamando disso, que o filme é um pouco alongado. Então é um filme diferente porque ele não tem necessariamente, não tem um objetivo dos personagens, simplesmente eles estão vivendo a vida deles e aparece quase no final essa parte, o que seria um empecilho para os personagens superarem, que seria a ida deles para longe de Auschwitz. Então é um filme
que é baseado somente em justaposição, ou seja, os personagens vivendo e a gente tendo conhecimento do que está passando atrás, ou seja, em Auschwitz, através dos sons, da fumaça, do terror que está acontecendo. A gente vê uma vez ou outra o tratamento que os judeus estão recebendo dentro da casa, mas nada comparado do que eles estão recebendo do outro lado do muro. O final, para mim, é sensacional, porque o personagem, o Ross, tá falando para ele do êxito e ter uma operação no nome deles, ou seja, uma operação nazista com o nome deles. A personagem, ela tá falando, tá, mas deixa eu dormir. Então, o diretor, ele tá falando para vocês, acorda, termina do nada e as pessoas estão limpando o Museu do Holocausto. Então é para falar, acorda, isso daqui ocorreu, não é só um filme. E para mim, isso fechou com chave de ouro. Vale muito a pena você assistir, se você puder, vá para o cinema. Eu assisti essa semana ainda. Forte abraço, imagine.